Edimburgo é a capital da Escócia, uma cidade medieval, elegante e cheia de antigas construções. Em um ponto mais elevado da cidade fica o Castelo de Edimburgo, que abriga as famosas joias da coroa da Escócia e a Pedra do Destino, usada na coroação dos governantes do país. Edimburgo se modernizou com o tempo e muitos setores são divididos em bairros, como por exemplo, se você está atrás de diversão, a rua Royal Mile é o lugar certo. A região é cheia de bares, restaurantes e parques de diversão. No dia 15 de outubro de 1977, 4 jovens caminhavam pelos bares da rua Royal Mile. Entre as 4 amigas estavam Christine Ed e Ellen Scott, de 17 anos cada. No final daquela noite, elas chegaram a um pub chamado World's End, Fim do Mundo. O lugar estava lotado com cerca de 250 pessoas, em sua maioria moradores da área, além de visitantes vindos de outras regiões. Naquela época, era comum menores de idade entrar nesses estabelecimentos e até mesmo consumirem bebida alcoólica. As 4 amigas chegaram no bar e compraram uma cerveja para cada. Elas então se sentaram numa mesa perto da porta da frente, ao lado do jockey box, e começaram a conversar. A certa altura da noite, 2 delas foram ao banheiro juntas, deixando Christine e Ellen sozinhas. Na mesma hora, elas foram abordadas por 2 homens desconhecidos. As amigas costumavam visitar com frequência o Fim do Mundo, mas notaram que nunca viram estes homens antes. Porém, pelas roupas, eles pareciam ser residentes de Edimburgo. Eles se sentaram na mesa delas e pareciam conversar de forma amigável. Depois saíram, antes das outras 2 meninas voltarem do banheiro. As 2 garotas que foram ao banheiro disseram a Christine e Ellen que haviam sido convidadas para uma festa do outro lado da cidade, mas Ellen e Christine decidiram ficar no pub. Elas se despediram e foram embora. Não demorou muito para que os 2 homens estranhos voltassem para a mesa e começassem a conversar com as 2 novamente. Por volta das 10h30 da noite, os homens saíram do bar com as amigas e foram vistos por um policial descendo a rua. Depois disso, elas nunca mais seriam vistas com vida novamente. Aqueles que conheciam as 2 garotas as descreveram como amigas íntimas, mas que tinham personalidades completamente opostas uma da outra. Christine era uma jovem popular com muitos amigos. Ela gostava de moda e tinha uma personalidade atenciosa. Por outro lado, Ellen não ligava muito para a moda e era mais retraída, com poucos amigos, mas era uma pessoa atenciosa que gostava de animais e crianças. Mais tarde naquela noite, os pais de Christine e Ellen ficaram preocupados quando as 2 meninas não voltaram para casa no horário marcado. Apesar da preocupação, eles presumiram que as filhas haviam decidido dormir na casa da outra. Eles não chegaram a telefonar para confirmar, afinal, Christine sempre dormia na casa de Ellen, e Ellen não desgrudava de Christine. Na manhã seguinte, quando elas ainda não tinham voltado, os pais decidiram entrar em contato com os amigos e ficaram preocupados quando eles afirmaram que não as tinham visto. Foi com essa notícia que os pais de Ellen decidiram ir para a casa de uma das meninas com quem elas tinham estado na noite anterior. Depois de uma conversa, eles decidiram ir à delegacia e denunciar o desaparecimento de sua filha. Naquela tarde, eles ouviram no rádio relatos de um corpo que havia sido encontrado por pedestres na Baía de Gosford. Infelizmente, era o corpo de Christine. Ela estava nua e amarrada, com sinais de violência, onde possivelmente foi sufocada com sua própria camisa. Ela estava amordaçada e também havia sinais de abuso. Mais tarde, naquela noite, uma segunda ligação foi feita para a polícia. A mais de 9 quilômetros de distância, em um milharal perto da cidade de Haddington, um segundo corpo foi encontrado. Infelizmente, era Ellen, e assim como Christine, ela estava nua e amarrada, com apenas um casaco. Ellen apresentava as mesmas lesões que sua amiga, com aparentes sinais de maus tratos íntimos. Mesmo com a falta de tecnologia da perícia forense na década de 70, a polícia coletou amostras de sangue, cabelo, fibra e sêmen e as armazenou para que no futuro pudessem ser úteis. E então começaram sua investigação. Os detetives tentaram rastrear os últimos passos das amigas e questionaram todos os que estiveram no pub Fim do Mundo.
Das muitas pessoas às quais a polícia falou, a maioria relatou ter visto as meninas sentadas perto da porta, falando com 2 homens. Este era um avanço para a polícia e, após muitos questionamentos, 2 esboços desses homens foram feitos. Com poucos recursos disponíveis, os exames forenses traçaram o perfil de apenas um homem e, portanto, a polícia acreditava que apenas um deles foi responsável pelos crimes. Com cartazes e esboços, a polícia recebeu milhares de pistas e dicas, mas todas levaram a um beco sem saída. Depois que os assassinatos foram analisados, de alguma forma eles concluíram que a pessoa que cometeu os crimes era um ex-presidiário. A principal esperança era que alguém com ficha criminal fosse semelhante com o esboço feito pela polícia. No entanto, isso também levou a um beco sem saída e nenhuma correspondência foi encontrada. Mais de 500 pessoas foram tratadas como possíveis suspeitos e a polícia colheu a declaração de pelo menos 13 mil testemunhas. Embora os detetives acreditassem que apenas um dos homens era responsável pelo crime, logo ficou claro que talvez não fosse esse o caso. Como mencionado, a perícia não era tão avançada como hoje em dia, mas as evidências físicas mostravam que os nós usados para amarrar as meninas eram de 2 tipos diferentes, possivelmente feito por 2 pessoas distintas. Em maio de 1978, a polícia disse que seus esforços não estavam dando resultados e anunciaram que, aos poucos, iriam reduzir a investigação. Com o passar dos anos, o caso esfriou e, infelizmente, foi arquivado. Os crimes não resolvidos das jovens Ellen e Christine chocaram toda a Escócia e foi tema de livros, revistas e programas de TV que revisitavam o caso todo o ano. Somente em 1997, 2 décadas após os assassinatos, o novo responsável pelo Departamento de Investigação Criminal de Edimburgo resolveu reabrir o caso e instruiu sua equipe a examinar as amostras colhidas na década de 70. Uma jogada de mestre, pois na década de 90, um grande avanço foi feito no mundo da perícia criminal. Os resultados descobriram que o DNA encontrado em ambas as meninas era de um homem e o perfil genético foi verificado entre os 500 suspeitos da época. No entanto, não havia uma correspondência nessa lista de suspeitos. Depois disso, infelizmente, o caso foi esfriando novamente. Em 8 de outubro de 2003, um programa de TV resolveu fazer uma reconstituição do crime e procurou policiais da época para entrevistar. Durante as entrevistas, a polícia revelou que um homem se apresentou afirmando que naquela noite viu alguém suspeito caminhando perto da Baía de Gosford e depois entrou em um veículo. O veículo seria uma van da marca Toyota Hiace e o motorista estava dirigindo de maneira imprudente. Após a exibição do programa na TV, mais de 100 pessoas apresentaram novas informações à polícia. Uma dessas testemunhas falou que deu o seu depoimento durante a investigação na época, mas não foi ouvido. Uma semana depois, a polícia anunciou que havia recrutado a ajuda do Serviço de Ciência Forense e usado os avanços nos testes de DNA para comparar o perfil com mais de 200 perfis no Banco de Dados Nacional. Acreditava-se que o DNA tinha sido retirado de uma mancha de sangue que estava presente no casaco de Ellen, e tudo apontava para um homem chamado Angus Sinclair. Angus Robertson Sinclair nasceu em 1945 e cresceu na área de St. George Cross, e assim que entrou no ensino médio começou suas atividades criminosas. Em 1959, aos 13 anos de idade, foi descoberto que ele roubou uma caixa do ofertório de uma igreja em Glasgow. Por este crime foi condenado a 12 meses, mas devido à idade respondeu o processo em liberdade. No entanto, isso não o impediu de cometer mais crimes. No mesmo ano, ele foi acusado de invasão de domicílio. Levado a julgamento, foi considerado inocente. Em 1961, aos 16 anos de idade, Angus foi condenado a 3 anos de prisão por cometer práticas obscenas e libidinosas com uma menina de 8 anos, onde novamente pôde responder o crime em liberdade. Apesar de um psiquiatra relatar que Angus era insensível, astuto e perverso, afirmando também que ele era um maníaco sexual muito perigoso, ele foi liberado. 7 meses depois, Angus matou pela primeira vez. Catherine Harehill tinha 8 anos quando Angus a agrediu sexualmente e a sufocou em sua casa. Depois de assassinar Catherine, ele jogou seu corpo escada abaixo. Quando sua mãe voltou do trabalho, ele disse que a menina havia caído da escada e morrido na queda.
Angus insistentemente alegou que a morte de Catherine foi um acidente. No entanto, durante o interrogatório policial, Angus desistiu e confessou ter cometido um homicídio culposo. Mais tarde, ele foi condenado a 10 anos de prisão. Vale lembrar que Angus tinha apenas 16 anos. Durante seu tempo na prisão Salton de Edimburgo, Angus passava seus dias fazendo um curso de pintura e decoração. Após sua libertação, ele se casou com a enfermeira chamada Sarah McCulloch. 2 anos depois, o casal deu as boas-vindas a um filho chamado Gary. Com uma família para sustentar, o casal decidiu se mudar para a região de Glasgow, e embora se acreditasse que Angus estava dando um rumo em sua vida, em 1980 ele foi mandado para a prisão novamente. Desta vez, foi encontrado em posse ilegal de um revólver calibre .22 e munições. Foi durante essa investigação que a polícia também descobriu que ele esteve envolvido em uma série de agressões e abusos contra meninas e meninos com idades entre 8 e 11 anos. Em 1982, Angus foi declarado culpado de 11 acusações e foi condenado à prisão perpétua. No ano 2000, a polícia conduziu uma revisão do caso não resolvido de uma mulher chamada Mary Galliter, ocorrido em novembro de 1978. Na época, Mary tinha 17 anos. Acredita-se que na noite do crime, ela tinha sido arrastada para alguns arbustos, onde foi abusada sexualmente e em seguida teve sua garganta cortada. Ela também foi sufocada com um pedaço de tecido de sua calça. Seu corpo foi encontrado logo após o ataque, em um terreno baldio perto da estação Burnhill. Durante a revisão do caso arquivado, uma amostra de sêmen foi encontrada nos pelos pubianos de Mary e foi levada para avaliação no meio de centenas de milhares de perfis contidos no Banco de Dados Nacional de DNA. Por estar na prisão, pelos crimes que cometeu, a amostra de DNA de Angus estava presente nesse sistema. Por um golpe de sorte, guardar essas amostras levou ao assassino de Mary, ou seja, Angus Sinclair. Ele foi condenado à prisão perpétua em 2001. Em 2004, 3 forças policiais escocesas se uniram em outra iniciativa para lançar a Operação Trinity, um projeto de revisão de uma série de assassinatos não resolvidos em 1997. A operação foi taxativa. Angus atacou muito mais pessoas. Cientistas forenses que examinaram 6 desses casos concluíram que o crime contra Ellen e Christine foi praticado por Angus. Além das 2 amigas, ele também foi acusado das mortes de Frances Barker, Ida McAuley, Agnes Cooney e Anna Kenney. Sem sombra de dúvidas, o homem era um serial killer. Outras evidências também mostraram que todas as mulheres foram encontradas numa região rural, tendo sido amarradas e amordaçadas com pedaços de suas roupas. Essas mulheres também tinham desaparecido depois de uma noite em um salão de danças ou mesmo um pub, e todas pareciam ter morrido de forma violenta. Então, acreditou-se que o cunhado de Angus, Gordon Hamilton, também estava envolvido nos crimes. No dia 27 de agosto de 2007, o julgamento de Angus Sinclair começou no Tribunal Superior de Justiça, em Edimburgo. A equipe de acusação traçou uma linha do tempo para provar a culpa de Angus no caso Christine e Ellen, e afirmaram que nos dias 15 e 16 de outubro de 1977, ele e seu cunhado Gordon persuadiram e forçaram Christine e Ellen a entrar em seu veículo e as levaram à rua St. Mary's Street, perto do pub Fim do Mundo. Foi então alegado que Angus levou Christine para a Baía de Gosford e foi lá que ele a atacou, despiu e a amordaçou com sua roupa. Ele então amarrou seus pulsos, a violou e depois sufocou. Angus então foi acusado de fazer o mesmo com Ellen e levá-la para a estrada perto de Haddington. Durante o julgamento, ele se declarou inocente. Seu cúmplice, Gordon, não foi levado a julgamento pelo simples fato. Ele já tinha morrido. A princípio, Angus apresentou 2 defesas. Ele afirmou que levou as meninas para o seu apartamento com o consentimento delas, onde mantiveram relação, mas em seguida elas foram embora e outra pessoa teria cometido o crime, chegando a insinuar que o seu cunhado poderia ter tirado a vida delas, mas não ele. No dia 28 de agosto de 2007, o júri foi exposto às provas contra Angus. As evidências, no entanto, eram apenas circunstanciais e não havia testemunhas oculares. No dia 3 de setembro, o júri soube que Angus possuía uma van da marca Toyota Hiace no momento dos assassinatos, o mesmo carro visto por uma testemunha, mas o veículo tinha sido destruído e, por isso, a polícia não conseguiu realizar nenhum exame pericial. No dia seguinte, o cientista forense Martin Farley disse ao tribunal que o fluido seminal retirado de Christine tinha o mesmo padrão genético encontrado no corpo de Ellen.
Em 7 de setembro, um médico legista atestou a correspondência do sêmen com as amostras retiradas de Angus. Devido ao fato de Gordon estar morto, amostras de DNA foram retiradas de seus irmãos e irmãs e comparadas com o sêmen encontrado nos corpos das vítimas, mas os resultados foram inconclusivos. Seu advogado alegou que Angus teve uma relação sexual com as vítimas antes da sua morte e que isso não provaria que ele era o assassino, e argumentou ainda que as evidências não apresentavam provas suficientes para um crime sexual. No dia 10 de setembro de 2007, seguindo a sequência de argumentos da defesa sobre o assunto, o juiz de primeira instância manteve a alegação de que não poderia condenar alguém sem uma prova incontestável e absolveu formalmente Angus Sinclair de qualquer culpa no crime contra Ellen e Christine. Devido ao fato de Angus ser um condenado criminoso em série e que estava cumprindo 2 sentenças de prisão perpétua, a notícia do veredito atraiu comentários e críticas generalizadas da imprensa escocesa. Isso gerou uma grande revolta dos familiares e do público em geral. No dia 13 de setembro de 2007, o presidente do parlamento escocês tomou um passo incomum e convocou o advogado de Angus para prestar esclarecimentos sobre o assunto no parlamento escocês. Aqui no Brasil seria uma espécie de CPI. Até aquele momento, nada poderia ser feito. A decisão do juiz era soberana, a não ser que as leis fossem mudadas. E foi exatamente isso que aconteceu. Foi determinado que as provas colocadas à disposição do tribunal eram suficientes para um novo julgamento, e o furor em torno do resultado do caso levou a uma revisão sistemática e abrangente do processo penal escocês. Finalmente, no dia 22 de março de 2011, o parlamento escocês aprovou uma nova lei em que uma pessoa, mesmo condenada ou absolvida de um crime, possa ser julgada novamente, desde que existam indícios suficientes para isso. Com este novo ato, em 14 de março de 2012, o processo contra Angus Sinclair foi reaberto. No dia 15 de abril de 2014, o processo no tribunal começou e um novo júri ouviu as evidências contra Angus mais uma vez. No dia 14 de novembro de 2014, Angus foi considerado culpado de tirar as vidas de Christine e Ellen. Isso significava que Angus não seria elegível para a liberdade condicional até que tivesse 106 anos de idade. No início de 2019, Angus Sinclair estava com a saúde muito debilitada, pois havia sofrido vários acidentes vasculares cerebrais e estava acamado. Ele precisava de ajuda até para higiene pessoal. Ao longo das semanas seguintes, a equipe médica da penitenciária relatou que Angus teve uma piora em seu quadro. E no dia 12 de março de 2019, por volta das 1h40 da madrugada, a equipe de enfermagem recebeu a notícia de que ele não estava mais respirando. E às 3h50 foi oficialmente declarada a sua morte. A causa foi atestada como broncopneumonia, doença isquêmica do coração e doença cerebrovascular.